Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Não precisamos ficar tristes diante de notícias, né, que de fato nos preocupam. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E no Senhor nós podemos, mesmo nessas horas, ter esperança viva. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Saber que Ele tem poder sobre todas as circunstâncias também, de intervir. E que Ele também tem eternidade para todos aqueles que creem no nome dEle. Eternidade com Deus, com o Pai. E nessa manhã também nós queremos nos alegrar, porque nós podemos ter a Deus como nosso Pai Celestial. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais aqui na nossa igreja. Então nós gostaríamos de comemorar o nosso Pai Celestial, celebrá-lo, cultuá-lo. E agradecer a Deus pelos nossos pais terrenos também. Muitos de vocês, alguns de vocês tiveram o privilégio de ter os seus pais por mais tempo, outros por menos tempo. Uns têm boas memórias dos seus pais, outros nem tanto. Mas nós gostaríamos de ver à luz das Escrituras, não é? Olhar para o nosso Pai Celestial e como que nós, Pai em terrenos, devemos estar vivendo. Nós temos jovens aqui, talvez ainda não são pais, né? Mas podem também tomar esses princípios de como Deus quer que os pais vivam também para as suas vidas, e quando Deus der essa graça para vocês poderem aplicar também na sua vida de relacionamento com o seu filho. Gostaria de colocar uma figura aqui na tela. E essa figura, Joe, você pode colocar para a gente, por favor? Eu peguei uma figura muito pequena, tem que ampliar, ela distorce um pouco, mas eu queria, junto com vocês, estar olhando para essa figura, não é? E fazermos uma leitura de como que deve ser o relacionamento do pai com o filho.
この場面を見てどういうふうにして私たちは親子関係を保たないといけないかということを反省したいと思います。À luz dessa figura, como é que deve ser o relacionamento do pai com o filho? Vamos olhar aqui, vamos pensar juntos, né? O que você vê quando você bate os olhos ali? O que você vê em primeiro lugar? Eles estão lado a lado. この場面を見ますときに何が一番目につきますか、お父さんと子供は一緒に、歩いています。Que mais? Eles estão andando juntos, lado a lado, mas eles estão andando assim, um distante do outro, ou como que eles estão andando aqui? 遠く離れて先に誰か先に行ってるか後行ってるかどんなふうに見えますか。Tá meio desfocado, mas dá para ver, né? ちょっと霞んでいますけど。Elvis, como é que eles estão andando ali? Lado a lado, mas como? Unidos, provavelmente conversando, não dá para ouvir, né? Mas eles estão com as mãos dadas um ao outro. Eles estão não só caminhando lado a lado, mas eles estão caminhando achegado um ao outro, num contato físico de mão com mão. ここを見ますと一緒に歩いていて手をつないでいます。一緒に歩いています。そして何か2人で話し合っているようなふうにも見えます。Que mais que nós podemos ver aqui? Eles estão num caminho, não é? Eles estão num caminho, e que nessa parte, até onde a gente pode ver, é um caminho muito bonito, né? Com muita natureza à volta, muitas coisas bonitas a serem apreciadas. この場面には、遠く道を歩いて自然が横にあるのを見ます。Mas nós podemos imaginar também que dentro dessa caminhada deles, eles podem chegar em certos lugares, em certos caminhos, que não vão ser tão, talvez, bonitos e tão fáceis de caminhar. この道を歩いている間にはきれいなところ、また平らなところ、難しいところもあるかもしれません。E aí então nós precisamos, queremos imaginar todas essas coisas, fazer essas leituras e pensar no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial e também pensar no nosso relacionamento entre pais e filhos. この場面を見ながら私たちのお父さんとの関係、天のお父様との関係をちょっと反省したいと思います。Então nós queremos ver aqui alguns princípios à luz da palavra de Deus, do nosso relacionamento com o Pai Celestial e dos pais com os filhos. 聖書を通してどういう掟が父親子の関係の中に含まれているかということを今朝学びたいと思います。Para que o primeiro princípio, para que eu tenha um relacionamento saudável, bom com o meu Pai Celestial, eu preciso ter um coração voltado para Deus. 第一に私たちは神様、天のお父様との親しい交わりを持つには本当に私たちの心が本当に、神様の心に向かっていなければいけません。Nós começamos a ter um coração voltado para Deus quando nós o consideramos como Deus. 私たちは神様をとして見分けるときに本当に変わった形で私は神様を見ます。Quando nós o reconhecemos que Ele nos ama muito apesar de nós. 私たちは本当に神様がいろんな私たちは不完全なものでありますけれども、神様はすごく私たちを愛しています。Nós entendemos que por conta do amor de Deus, Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que através do sacrifício da ressurreição de Jesus, pelo poder de Deus, nós pudéssemos ter vida novamente com Deus, como nosso Pai Celestial. で神様は私たちに、自分の子供をイエス様を与えて、十字架で死なせ、そしてよみがえらせる神様の力を持って死人の中からよみがえらせてくださった神様の力が私たちに注がれます。Então, para termos um coração voltado para Deus, que é o primeiro princípio para ter um relacionamento saudável
com Deus como nosso Pai Celestial é sabermos que Ele nos ama, nos deu Jesus e por meio de Jesus nós podemos ter acesso a Ele. で私たちは第一に、教えられたいものは、神様は本当に私たちをすごく愛しておられるがためにイエス様を私たちに救い主として与えてくださったのです。 Mas não só isso, mas o reconhecer, né, ter um coração voltado para Deus, eu preciso não só ter a Jesus pela fé na minha vida, aceitar esse amor de Deus por meio de Jesus, mas eu preciso caminhar com o Senhor. 私たちは本当に神様、天のお父様との親しい志を持たないといけないのと、そして神様、お父様と一緒に日々を全うせないといけないということであります。 Esse texto que queremos abrir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 em diante até o versículo 9, nos fala justamente, é um texto que eu gosto, já mencionei, mas é um texto que eu gosto no sentido de que fala do nosso relacionamento com Deus. でこの申命記の6章4節から9節までですけど、本当にここに神様がどういうふうにして私たちは人間との関係を結んでおられるかということを教えられるので、すごく私は興味を持って読ませていただいています。 Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo, eu vou ler desde o 3, versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz o seguinte: 申命記の6章3節から読ませていただきます。 Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. 6章の3節、それゆえイスラエルよ聞いてそれを守り行え、そうすればあなたは幸いを得、あなたの先祖の神主があなたに言われたように、乳と蜜の流れる国であなたの数は大いに増すであろう。 Ouve Israel, ouve igreja, ouve aqueles que creem em Jesus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. イスラエルよ聞け、教会よ聞け、神様を信じる者よ聞きなさい。我らの神、主は唯一の主である。 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。 Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留める。 Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。 Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. またあなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、 E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. またあなたの家の入り口の柱とあなたの門戸に書き記さなければならない。 Então, na primeira parte desse texto que nós estamos lendo nas Escrituras, o Senhor, Ele nos chama a termos um coração voltado para Ele. この第一番目には本当に私たちの志が神様に向かっているということをここにせなければいけないということを示しています。 Ele diz: ouve para que e atenta para cumprir aquilo que eu estou falando, para que vocês estejam caminhando bem, para que vocês possam desfrutar daquilo que eu tenho para vocês, seja em termos de uma terra, seja em termos de família. でこの掟を守るときに本当に祝福があり、個人的また物質的にも祝福されるということを言っているのです。 Nos
versículo 5 ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. 5節には、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。 Esse amor que a palavra de Deus nos encoraja e nos impulsiona a ter por Deus, né, pelo Senhor, não é um amor simplesmente de sentimentos ou de coisas que eu falo, estou gostando dessa pessoa. このイエス神様の御言葉に書いてある愛というのは、ただ私たちが感情的に感じるだけのものではなく、すごく奥深いものであります。 Mas esse amor que a palavra de Deus nos encoraja a ter para com o Senhor, então é um amor que, na verdade, é um amor de submissão, de obediência voluntária. この愛に含まれている言葉の意味は、神様に従う、愛を持って従う、謙遜になって従うという意味が含まれています。 Quando nós reconhecemos um pouco dos atributos, das qualidades de Deus, quando nós o contemplamos através das coisas que Ele criou, quando nós reconhecemos a sua grandeza e o seu amor, isso nos impulsiona a amá-lo, não é? Em termos de nos submetermos à autoridade dEle e obedecermos em amor a Ele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas, e isso fazemos de uma maneira voluntária. 私たちが本当に神様の心から知るときに、本当に神様の愛はどんなに私たちをもっともっと謙遜に従わせるかということを私たちは学ぶことができます。 Então ele qualifica esse amor, esse tipo de amor que nós estamos falando, que nós devemos amar com todo o nosso coração. Eu sempre tenho dito o coração como centralidade de todos os sentidos da nossa vida. 私たちは心を尽くしてという時に、本当に私たちの心、中心的なところから私たちは神様を愛さなければいけないということを言っています。 Amar a Deus com o intelecto, amar a Deus com as nossas emoções, amar a Deus com aquilo que Ele nos concede, amar a Deus então com todo o nosso ser, com toda a centralidade dos sentidos nossos. 私たちは精神を尽くし、力を尽くし、そして私たちに神様が与えられた一切のものを通して神様を愛するということがここに言っているのです。 Amar a Deus com toda a alma, não é? Com tudo aquilo que está interiormente, na nossa essência como ser, estarmos amando a Deus com esse amor de submissão, de obediência voluntária diante da presença dEle. 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、私たちの従う心、また謙遜な心を持って神様を愛するという心なんです。 E amar a Deus com toda a nossa força. 私たちの一切の力を持って、心を持って神様を愛するということです。 O texto parece que aborda não só o aspecto interior, não é? Da nossa busca, do nosso amor para com Deus, mas aborda também as questões exteriores, naquilo que eu faço, naquelas coisas que são exteriores, força que pode aparecer com a ação dela. 内面的な志だけではなくて、本当に行動を通して、現れるものを通して神様を愛するということであります。 Nós vemos então que quando o Senhor fala de nós nos congregarmos, quando a Bíblia fala de nós orarmos uns pelos outros, levarmos as cargas uns dos outros, não é? de compartilharmos uns com os outros, tudo isso são meios de nos ajudar a amar a Deus, não é? Com o nosso interior, com o nosso coração, mas amarmos também com nossas forças, com intencionalidade de ações que nos levem a amar ao Senhor. 私たちは皆さんと一緒に交わるとき、また本当に、お互いに助け合うとき、私たちはいろんな行動を通して、神様を愛し、それを行動に移して、本当に、心から神様を愛することを努めることであります。 Então, o primeiro princípio para o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial é justamente ter um coração voltado a Deus.
第一に私たちの本当に、神様を愛する、天のお父様を愛することが志を持って神様に向かうということであります。Vamos agora ver princípio, né, do nosso relacionamento, do relacionamento dos pais para com os filhos. Nós vimos, né, de nós como filhos, nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial precisa ser, né, de todo o coração. Como que é o relacionamento do pai para com os filhos? 私たちの学びたいことは、神様、私たちは子供からお父さんに対しての愛だけではなくて、お父さんから親子に対しての交わり、ふさわしい交わりにあるためにはどういう掟があるということをここで学びたいんです。Então, na verdade, às vezes nós pensamos de filhos e nós pensamos dos cuidados materiais e de ambiente para os nossos filhos. 私たちは子供を愛するということを表すときには、物質的なものを持って愛を示そうと私たちはそう考えます。Mas a palavra de Deus fala que o nosso relacionamento com os nossos filhos tem que ser voltado, o nosso coração de pai tem que ser voltado para o coração do filho. ここで学びたいのは、私たちは心を持って子供に向かうということであって、そして子供も私たちは親として子供の心に達するということが大切であるということを学びたいのです。Eu vou confessar para vocês que quando eu li esse versículo, eu já tinha lido, claro, esse versículo, mas esse versículo me impactou. もう一つ御言葉を本当にすごく私の心に当たった言葉を皆さんとお分かちしたいと思います。 Lucas capítulo 1, versículo 17. ルカ伝一章の17節に記されている御言葉です。 A palavra do Senhor fala aqui, então, desse pai que tem como foco no seu relacionamento o coração do filho. 本当に、心から愛するときに、子供の心に達する愛情ということが見ることができます。 Esse texto, vocês separaram, é o texto que fala, então, o anjo vindo para Zacarias, não é? Falando do filho que ele ia ter, que seria chamado João Batista, que seria aquele que iria preparar os caminhos em que Jesus estaria caminhando. Ou ia introduzir Jesus no seu ministério. ザカリアに語られたことが、そしてイエス様の来られる準備をする子供が来るということを話しています。 E Deus, e a palavra de Deus aqui fala que então João Batista que viria, não é? Ele teria um ministério muito interessante no meio das pessoas. バプテスマのヨハネは本当に一つの使命、素晴らしい使命があったのです。 E diz assim no versículo 16 do capítulo 1 de Lucas: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 16節には、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろうと書いてあります。 Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. 17節、ルカ伝一章の17節、彼はエリアの霊と力とを持って見舞いに先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう。 Não é tremendo, né? João Batista recebeu quando ele estava sendo prometido para os pais, ele já estava recebendo o ministério, que ele seria uma pessoa que ia conduzir muitos ao Senhor, a uma restauração no seu relacionamento com o Senhor do povo de Israel.
ここですごく素晴らしいことを見るのは、バプテスマのヨハネはまだ体内にいる時からもう多くの子らを主なる神様に迎えさせるでろうということをここで、もう、天の使いは言ってるんです。E ele fala que, o Senhor fala que João Batista iria à frente e com o poder de Elias. Quem que é o poder de Elias? É o próprio Deus. Então, João Batista iria com o poder de Deus para converter o coração dos pais aos filhos. エリアの霊と力を持って見舞いに先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて整えられた民を主に備えるであろうという、こういう素晴らしい力を持つバプテスマのヨハネでした。João Batista recebeu um ministério de restauração na família, especialmente do relacionamento dos pais para com os seus filhos. 親子関係の保つために大切なことを、その使命をバプテスマのヨハネは神様から受けていたのです。E quando nós vemos isso, nós vemos qual a importância que o Pai, que Jesus dá à família. で、ここで私たちが学びたいのは、どんなに大切なことを父親に、求められているということを聖書は言っている。A importância que Deus dá, não é? Para o pai, não é? Estar voltado ao coração do seu filho. どんなに、神様はお父さんに、そういう素晴らしい特権、また、大切な使命を父親に持たせているということをここで学びたいのです。Como que podemos ter uma atitude de ter não só o cuidado do ambiente e da provisão dos nossos filhos, mas ter cuidado com o coração dos nossos filhos? Como que nós podemos fazer isso? 私たちが周りに必要な物質的なものとか、環境だけじゃなくて、子供の心をどういうふうにして耕すべきかということを思うのです。Interessante, voltando lá para Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5 fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. 新明記の6章の5節6節には、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留めなさい。O Pai Celestial, Deus está primeiramente falando aos pais. 第一にここで神様は父親たちに言っている掟であります。 Para que eles primeiramente amem o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. 第一に心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。 Porque Deus é o único Senhor, Jeová. この神様は唯一な方であれ、第一人しかいない神様であります。 E aí então ele fala, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. 今日これがあなたの心の中に持たなければいけないということです。 E aí ele fala como que nós podemos olhar para o coração dos nossos filhos, como nós podemos cuidar do coração dos nossos filhos, que é aquilo que vai fazê-los uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama Deus. どういうふうにして私たちの志を子供の心につながせることができるか。 Ele fala no versículo 7: Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos. 7節に努めてこれらをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、出る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。
Então nós vemos aqui que, assim como nós vemos aqui na figura, os pais, para atingir o coração dos filhos, não é? Eles precisam ter tempo juntos. Eles precisam ter tempo muitas vezes para falar assentado em casa ou andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Nesse tempo de convivência que nós temos com os nossos filhos, podemos inculcar, podemos colocar na sua mente, no seu coração, não é? A verdade de Deus, a presença de Deus possa estar sobre a vida dos nossos filhos. 親たちは本当に子供の心を持つためには一緒に歩まなければいけない。そして歩んでいる間に子供たちに教え、家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて神様の言葉を語らなければならない。 Primeiro, nós pais amarmos a Deus de todo coração, alma e força. 第一、私たちは神様を心を尽くし、精神尽くし、一切を尽くし、力を尽くして、私たちの神を愛することです。 E aí olhar para o coração dos nossos filhos, assim como João Batista recebeu o ministério para fazer, e aí então também sobre eles inculcar, colocar palavras, verdades de Deus no tempo que podemos estar juntos atingindo o coração dos nossos filhos. バプテスマのヨハネに与えられた使命と同じように、親たちは子供に心を尽くして彼らの心を神様に向けるこの使命があるんです。 Pastor disse o seguinte: a essência da educação dos filhos consiste nisso, né? Eu vou pôr primeiramente um adendo meu a essa frase, né? Então, esse pastor diz assim: a essência da educação dos filhos consiste nisso. Ter o coração voltado ao Pai. Meu acréscimo aí. Ter o coração voltado ao Pai. E o Pai voltar-se ao coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. 親を向かってる志、子供に対する心を持っている時には、子供に対して、愛を持って心に達するには本当に、私たちは神様を一番初めに、持たなければいけません。 Nós, como filhos de Deus, temos coração voltado para Deus. 私たちは神様の子として私たちの心は神様に向かってなければいけません。 E nós, como pais, não é? Fazer voltar o coração, nos voltar ao coração dos nossos filhos. 私たち親は子供に向かって志を持って子供の心に達することができるんです。 A fim de levar o coração dos nossos filhos ao coração do Salvador. そのようにして私たちの子供を神様の心に向けることができるんです。 Amados irmãos, esse é dos princípios tão importantes para a nossa vida com os nossos filhos. この戒めが本当に、親としての一番大切な使命ではないかと思います。 Olhar para os corações dele. 子供の心の底を見ることです。 Levar esse coração deles ao coração de Salvador. そして子供の心を神様に向けることである。 Mas isso acontece quando nós também buscamos ao nosso Pai Celestial de coração. それが完成するには私たちが親たちが心から神様に向かうときにそれが実際に起こります。 Eu acho que nós podemos desejar todas as outras coisas que são necessárias para a nossa vida aqui. Mas para questões eternas, para as questões do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos levar o nosso coração, olhar para o coração dos nossos filhos e levar esses corações então a um relacionamento com o Pai. 一切の必要を私たちは子供に満たしても本当に神様に向けるときには本当に神様の心、子供の心を神様に向けるときに常しえの素晴らしい、宝物を渡すことができるんです。Dos grandes vilões dos nossos dias hoje, não é a falta de tempo. 一つの一番の問題は
現在の一番中心的な問題は時間が足らないということで。E se nós não tivermos tempo para estar com os nossos filhos de uma maneira chegada, 私たちは子供との関係を結ぶ深くするために時間を費やさなければ、 muito provavelmente nós não vamos poder atingir o coração dos nossos filhos. 私たちは子供の心を近めることができません。 E não vamos poder atingir o coração deles para levá-los ao coração do Salvador. まして神様にその子供の心を神様に向けることは不可能になります。 E por último, então, o princípio é caminharmos juntos, dia a dia, tendo o coração voltado a Deus e um para o outro também. 日々私たちは私たちの心を神様に向けると同時に私たちの心を子供にも向けることであります。 Nós precisamos ter esses tempos juntos com os filhos, precisamos atingir o coração deles. 私たちは毎日、子供たちと一緒に歩み、子供の心を自分の心に近づける必要があります。 O Levi essa semana, nós estávamos brincando de abraçar e aí o Levi veio e deu um pulo em cima da gente que já estávamos abraçados e aí pôs o pé no meio de uns livros que tinha lá, torceu o pé e começou a chorar. 私の息子がレビが、抱き合おう遊びをしていました。その時に飛びついてきて、本の中に足を突っ込んで足をくじいてしまいました。 E ele é sempre impulsivo e ele não mede as consequências do que ele faz muitas vezes. で彼は本当に一斉を持って投げ捨てて、何をするかわからないという場合がたくさんあります。 Lá é um pouco mais precavido, mas o Levi tem essa característica. ライオはもっと考えますけれども、レビは本当にすごく感情的であります。 Mas ele é muito coração também. でも心を本当に志を持っています。 E naquele dia eu tinha chamado a atenção dele por 3 vezes de coisas que ele fazia sem pensar, impulsivamente, sem pensar nas consequências. 感情的に持ち入ってしまう時にいろんな問題があるということを話していました。 E naquela hora que aconteceu isso, eu falei, Levi, você precisa tomar mais cuidado. Você precisa ver o que você está fazendo. E você precisa ver o que vai acontecer com aquilo que você faz. その時に私はもう一回、自分のなすことに、もう少し考え、感情的に持っていかないで、もう少し考えて、その結果も考えないといけないということを話し合いました。 E aí o que aconteceu, ele começou a chorar. E ele começou a ter uma reação assim de não querer mais a gente, de querer rejeitar. その時に彼は本当に、涙を流し、もう私たちに近寄らないで離れていきました。 Eu peguei o Levi, agarrei, dei um grande abraço nele e segurei ele comigo. その時私はレビに向かって、手を伸ばして本当に抱きしめてあげました。 Ele fechou os olhos, as lágrimas estavam correndo nos olhos dele. 本当に涙をボロボロ流していました。 Dormiu por 5 minutos no meu colo. そして5分間私の腕の中で眠ってしまいました。 E aí voltou a brincar normalmente. そしてまた遊びに始めました。 Nós não gostamos muitas vezes de ser repreendidos. 本当に私たちは叱られることは本当に私たちは嫌いであります。 Mas na convivência do dia a dia, a gente precisa entender os filhos e tentar chegar no coração deles para que eles entendam as lições que são necessárias. でも私たちは日々生活の中で教えられなきゃいけないことがたくさんあります。 Especialmente aquelas questões da parte de Deus. Eu preciso caminhar com o Senhor, estar aprendendo com Ele, para que eu possa atingir o coração dos meus filhos também com a verdade de Deus. でも神様の心を神様の愛している親として心を尽くして神様を愛せなければ本当にこの子供たちにその愛を示すことができません。 Uma educadora diz o seguinte:
Uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu pai, em seu próprio pai. ある人は言っていました、確かに子供は神様に、お父さんみたいに、そして見ることはできないかもしれません、ただ神様の一部がお父さんに見られるときに本当に、お父さん神様を心から見ることができると言っています。 Precisamos nos voltar ao nosso Pai Celestial de coração. ですから私たちは今朝本当に心から私たちは教育者として、神様に私たちの心を向けなきゃいけない。 Precisamos voltar ao coração dos nossos filhos. Precisamos caminhar juntos com Ele para isso. 心を尽くして本当に心を尽くして子供の心を捉えて一緒に歩まなければいけません。 Para que eles também possam estar voltados ao coração do Salvador. そういう時に本当に心から神様と子供の心が通じることができます。 Que Deus nos ajude como filhos de Deus a ter um coração voltado para Ele. で私たちは神様の子して本当に子として、神様の志を私たちが持つことができます。 A gastar tempo com o Senhor, falando com Ele, chorando na presença dEle, nos alegrando com Ele, elogiando o nosso Pai. 本当に神様の前に私たちは心を込めて神様に祈り、本当に神様に感謝することができるのが必要だ。 Vamos também estar voltados àqueles que são pais, ou que um dia vão ser pais, ou que talvez tenham um irmão, né, em Cristo mais novo na fé. Vamos estar olhando para o coração dele. 私たちの子供が、一人前となり、お父さんとなるときに本当に必要な歩みを示すことができるように。 Gastar tempo com aquele irmão, conhecendo aquele coração, como você pode tocar aquele coração. 私たちの兄弟、私たちの愛している人たちに本当に志を尽くして、私たちは神様を愛することを示したいと思います。 Com o nosso coração voltado para Deus, ajudarmos esse também a ter um coração voltado ao Salvador. 私たちの心が神様に向かっているときに、本当に子供たちも、また兄弟たちも神様に向けることができると思います。 Então, nesse Dia dos Pais, vamos nos encorajar a nos voltarmos ao nosso Pai Celestial. お互いに、この父の日を迎えて、本当に神様に私たちの心を向けることを努めたいと思います。 Ter um coração voltado para Ele. 心を尽くして神様を愛したいと思います。 Caminhar junto com Ele. 一緒に、お父さんと歩むこと、 Conhecer o coração do Pai. お父さんの心を知ること、 Conhecer o coração daqueles que estão à nossa volta, especialmente os nossos filhos. 私たちの周りにいる、また私たちの子供たちの心を知ること、 E conduzir o coração dos nossos filhos, aqueles que estão perto de nós também, ao coração do Salvador. 私たちとそばにいる者たちを本当に神様の心につなぐことができるように Vamos orar, né? お祈りしたいと思います。 Pai Celestial, nós queremos te agradecer por tua paternidade. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nós não somos filhos merecedores da tua misericórdia e graça. Muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes queremos viver da nossa maneira sem considerarmos o Senhor e o caminho perfeito do Senhor para as nossas vidas. Sofremos consequências por conta disso, mas o Senhor nos olha com tanto amor, olha para o nosso coração, e o Senhor nos visita, Senhor Deus, de formas tão especiais, que tocam de fato o nosso coração, e que nos fazem nos voltar a Ti, que nos fazem, Senhor Deus, a buscar a Tua presença, que nos levam, Senhor Deus, a querer realmente nos submeter, a obedecer de uma maneira voluntária aquele que tanto tem nos amado. Senhor, nós queremos pedir que
o Senhor ajude a cada um dos nossos irmãos e irmãs, a essa tua igreja, a cada um de nós, Senhor, a termos de fato um coração voltado para o Senhor, coração que ama, de coração que ama, Senhor Deus, com a alma, que ama o Senhor, Senhor Deus, com todas as suas forças e recursos que o Senhor mesmo dá. E assim, Senhor Deus, também o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a atingir os corações de amados nossos, dos nossos filhos. Senhor, a vida que nós vivemos muitas vezes nos tira o foco dos nossos olhos ao Senhor, dos nossos olhos ao coração dos nossos filhos. Achamos que se damos alimentação, bons estudos, boa casa, isso é o suficiente. Mas nós sabemos, ó Deus, que todos nós precisamos do Senhor, precisamos da verdade do Senhor, precisamos da presença do Senhor conosco. Então, Senhor, ajuda-nos a olharmos o coração dos nossos filhos e ajuda-nos a conduzir, Senhor Deus, ao coração do Salvador, ao coração de Jesus, ao teu coração, Senhor. Pai, nesse dia dos pais, nós queremos te agradecer, porque podemos lembrar, sim, dos nossos pais, e podemos talvez ter algumas referências, alguns mais, outros menos, mas principalmente podemos lembrar do Senhor, Pai Celestial, Pai Perfeito, que sabe sempre dar boas coisas a seus filhos. Um Pai que pode dar as coisas perfeitas, que podem saciar plenamente o nosso coração. Então, Senhor, ajuda-nos a caminharmos contigo num relacionamento chegado dia a dia, para que nós possamos também alcançar, Senhor Deus, coração sábio, para na nossa caminhada, nas nossas decisões, nas nossas prioridades, nós podemos ter o coração do Senhor nos conduzindo e nos abençoando, Senhor. Pedimos isso a Ti, agradecidos, Senhor Deus, por esses momentos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.